Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum, e também celebrando a memória de Santos Roque, Afonso e João Presbítero e mártires. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Por não suportar que a casa de oração seja profanada, transformada em um antro de ladrões, Jesus expulsou dela os comerciantes. Que Jesus também possa exorcizar-nos e expulsar da nossa casa, templo vivo, morada do Senhor Trindade, todos os nossos, então, cambistas, os ladrões, os que nos roubam e nos tiram da presença do Senhor, e que Ele faça então com esta atitude a nossa libertação. Olhamos o texto sagrado de hoje e Jesus não se conteve em, então, ao se deparar com a casa de Deus, o templo, a sinagoga, o templo de Jerusalém, de uma certa maneira, estando profanado na mentalidade da época. O templo era o lugar escolhido por Deus para habitar no meio, então, do seu povo. Tornou-se um espaço não de encontro com o Pai, com os seus filhos, mas também não só um lugar de uma comunhão fraterna, da justiça, do respeito aos pobres, aos fracos, aos preferidos de Deus, mas em um antro de ladrões, diz o Evangelho. Então, este ideal grandioso, que era assim olhado, visto o templo, choca-se com esta realidade de ter tornado-se também um local de venda, de compra dos sacrifícios, das penitências, das ofertas. O templo torna-se um amplo mercado onde se fazia câmbio de dinheiro para facilitar a vida dos peregrinos, estrangeiros, e se comerciava os diversos tipos de animais usados para o sacrifício. Toda esta intensa, então, atividade visava a ganância do lucro e dificilmente obtido por motivo de uma pura caridade ou para se fazer a caridade aos pobres, aos desvalidos, aos sem vez, os sem voz, os pequeninos preferidos de Deus. Assim, então, a injustiça imperou no templo e
a exploração era praticada na própria casa de Deus. Os pobres, os pequeninos, os ingênuos peregrinos eram expoliados, sob assim então um agir de maneira encobertando toda esta dimensão do lucro, do mercado, de fazer da casa mesma de Deus um lugar de comércio. E aí então, sob o olhar do Pai, Jesus atua de maneira a expulsando, exorcizando tudo isso, transformar a casa do Pai e o zelo pela casa do Pai em um lugar sagrado. É isto, um território sagrado. E nós também assim o somos pela graça do santo batismo. Então, a boa-fé do povo transformou o templo em um joguete nas mãos de pessoas inescrupulosas. E tudo isso, então, de uma maneira a agir que tornou a casa do Senhor uma casa profanada. Que nós, então, olhando esse texto, possamos olhar com tudo isto, esta anuência em que o Senhor aqui está a dizer a nós que não podemos profanar a casa de Deus que somos. Então, nós temos que sair desta situação de profanação do território sagrado, do templo sagrado que nós somos. Então a realidade do templo, que estava em aberta contradição com o ideal do reino pregado por Jesus, o furor então que se apossou do seu coração e este gesto profético de expulsar os profanadores da casa de Deus é estabelecer a casa do Senhor, a casa, então, um santuário sagrado, onde o amor deve reinar. Assim também na nossa vida. Senhor Jesus, não permitas que permaneçamos insensíveis, vendo a nossa casa, casa de Deus, o coração humano, ser profanado pela injustiça. E abençoe-nos o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.